Bom dia, vamos começar hoje nosso devocional com Deus, continuando aqui em Atos capítulo 10, que diz assim: a visão do centurião crente. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regime militar, conhecido como italiano. Este homem era piedoso e temente a Deus, e assim como toda a sua família, ele era generoso em ajudar financeiramente aos pobres e buscava constantemente a Deus em oração. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele recebeu uma visão. De forma clara, viu um anjo de Deus que se aproximava dele e o chamou pelo nome. Cornélio, estarrecido e com os olhos fitos no anjo, indagou: que é, Senhor? Ao que o anjo lhe comunicara: tuas orações e esmolas aos necessitados subiram como oferta memorial à presença de Deus. Agora envia algum homem a Jope e manda chamar Simão, também conhecido como segundo nome Pedro. Este está hospedado com Simão, o curtidor de couro, cuja casa fica à beira-mar. Assim que o anjo lhe falava, retirou-se e chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dentro do que estava com seu serviço, e compartilhou com eles tudo quanto havia lhe passado e o enviou a Jope. Amém, né? Aqui a palavra vai nos ensinar sobre um centurião, um homem, né, que era temente a Deus. Este homem não era judeu, mas ele era temente a Deus. Ele confiava no Senhor, ele fazia o que o Senhor tinha chamado para fazer, mesmo sem entender. Ele fazia o que o seu coração agradava a Deus, porque ele ajudava os necessitados, ele orava e buscava a presença de Deus. E assim, conforme ele fazia, ele ali começou um jejum. Ele começou um jejum e no 4º dia de jejum este anjo apareceu para ele. E este anjo aparecendo para ele o despertou para chamar a Pedro. E o anjo deu até o endereço que ele estava. E ele, o centurião, ouvindo, né, o anjo, chamou os soldados dele e foi chamar Pedro aonde ele estava. Só que aonde ele estava, a casa era um pouco longe ainda, né? Como a gente vai continuar desvendando na segunda-feira, né? Mas Pedro vai ouvir o chamado, porque o Espírito Santo vai falar com Pedro. O próprio Deus vai falar com Pedro. Porque, no caso, Pedro é judeu e os judeus não se misturavam com gentios. Então, este homem era gentil, mas ele era bondoso de coração. Ele ouvia a Deus. E Deus vai dar uma visão ali a Pedro, né? Mostrando que diante de Deus, aqueles que praticam a palavra de Deus, como Jesus disse, né? Não julgues a ninguém, porque aquele que pratica a minha obra é como eu. Aqueles que faz o que eu estou mandando, o que eu estou fazendo, né? É como eu. Então, este homem aqui, ele não era judeu. Ele era gentil como eu e você, né? Mas ele ouviu o chamado. Ele praticava o bem e ele fazia o que Jesus fazia. O que Jesus ensinou a fazer. Mas sem conhecimento, sem conhecer quem era Jesus, sem conhecer toda a história. Mas ele queria mais, ele queria se aprofundar mais. Ele queria entender mais sobre Deus. E querendo entender mais sobre Deus, ele faz ali um jejum de 4 dias. E o anjo aparece a ele, trazendo para ele. Porque Deus ouviu sua oração. Porque ele era bondoso e fazia o bem. Então, aqui o Senhor vai enviar Pedro para ele, né? Para ensinar a ele e ensinar a todos que com ele vai estar. Vamos desvendar mais mistérios sobre essa história, né? Na segunda-feira, para honra e glória do nome do Senhor. E agradeço a todos por terem me ouvido até aqui e tenham um ótimo dia abençoado por Deus, em nome de Jesus.